Por que a nossa vida complica tanto quando a gente faz aí o despertar espiritual? O que acontece com a gente? O que acontece em níveis espirituais para que tantos problemas assim se iniciem na nossa vida? E a espiritualidade que está ao meu lado nesse despertar, nada faz nesse sentido? Fica observando para ver ali qual vai ser o meu desempenho frente a isso? Vamos falar um pouquinho desse assunto hoje e responder aí a pergunta que é uma pergunta recorrente. Muitas pessoas falam a respeito disso, né? Dizem se sentiram incomodados depois que começam esse caminho, essa jornada de descobrimento, né? E como é que funciona essa história, o porquê disso, né? Nós temos que pensar que nós viemos aqui, como a grande maioria sabe, buscando um propósito espiritual, um propósito de crescimento da nossa consciência. Esse é o nosso objetivo, né, por estarmos aqui. Quando ganhamos a existência na matéria, né, aqueles que não estão encarnados, mas que têm ali pendências relacionadas a nós, quando nos encontram, né, começam ali a perseguir a mim e a você, no ímpeto ali de drenar as nossas energias, promover um mal às nossas energias, nesses momentos aí que ele, né, sente essa angústia, essa raiva em relação a nós. Então ele vai ficar conosco aqui durante a nossa vida, tentando ali atacar a mim e a você. Vamos colocar uma situação como essa, que o Kleber, por exemplo, algum espírito que tenha tido um problema em existência anterior com o Kleber, tenha encontrado o Kleber e está perseguindo o Kleber há bastante tempo já, né, está nesse desejo aí de ter os seus anseios aí atendidos. Pois bem, e aí o Kleber na vida dele, com os problemas dele, com a vida dele, a situação da vida dele, ele está tão acostumado a viver naquela rotina que para ele é normal, né? Mas em algum momento, através aí dos trabalhos dos mentores, né, da espiritualidade do bem, o Kleber ali é direcionado e encaminhado até uma casa espírita, um centro de umbanda, enfim, aquilo que envolve conhecimento espiritual, vida espiritual. Nesse momento que o Kleber é levado até essa casa, esse espírito que estava acompanhando o Kleber vai falar, opa, como assim? Você vai mudar a energia e eu não vou poder mais te perseguir? Como assim eu não vou poder mais atrapalhar você? Eu quero a minha vingança. Você não pode fazer isso, você não pode agir desta forma, eu não quero isso, né? Mas conforme você entra na casa, ele meio que fica distanciado de você pelas proteções que existem na casa, e aí você recebe ali os passes, as energias que a casa oferece, e vai ali mudando o seu fator energético, né? Você vai tendo ali uma mudança em você. Até esse ponto, ele vai ter uma certa dificuldade, né? E um pouco mais difícil de ele estar presente a você, porque você começou a frequentar a casa, somente frequentar, está recebendo as energias ali, mas normalmente a gente vai na casa espiritual uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, enfim. E aí ele tem aí 4 dias, né, 5 dias para poder ali esperar um momento seu de queda energética e se acoplar novamente ao seu campo e continuar esse processo de obsessão. Mas você vai ainda ter vontade de ir, irá querer ir até aquela casa. E até aí, sem novidade, sem problema nenhum. Você vai no esforço pessoal ali e acaba indo. Mas depois de um tempo frequentando a casa, você é convidado ali, ou convidado, a estudar. Vai abrir aqui a escola de evangelho, vai abrir depois a escola de médium, enfim. Você não quer vir estudar com a gente? Ou você vai lá fazer um curso de apometria com o Kleber, porque você assistiu um vídeo do Kleber e gostou da ideia dele, do trabalho dele, vai fazer um curso comigo, enfim. E aí, quando você começa, de fato, a estudar e conhecer, né, a vida como encarnado e como desencarnado, tudo que envolve esse processo da nossa existência como espíritos, você começa um processo mais profundo de mudar as suas energias. Então, você começa, por exemplo, a ler as obras do André Luiz, você vai encontrar muito ali, ame, perdoe, né? Honre pai e mãe, né? Viva bem com a sua família, né? Releve as situações que você vive na sua vida,
As necessidades que você vive no agora são as melhores para você a termos da evolução do seu espírito, né? Não reclame tanto, olhe para aquilo que você tem, né? Aquilo que você já possui, não o que você não tem. Então a gente começa a aprender vários conceitos nesses estudos, né, que são trazidos ali pelos facilitadores, pelos professores ali, durante aquele curso, aquelas aulas que você está participando agora. E nesses conceitos, você começa a fazer uma reflexão pessoal. Peraí, o professor me disse lá que eu tenho que ter empatia em relação ao próximo, né? E aí eu começo a avaliar minha vida. Nossa, de fato, eu não estou sendo empático, né? Vou mudar isso, né? Aí você começa um exercício de mudança. Aí você também escutou lá que você precisa aprender a amar o próximo, né? Mesmo que ele diverge ali da sua verdade pessoal. E você começa a praticar isso. Tudo na prática, né, gente? Você aprende que tem que ter paciência, né? Você aprende que as coisas têm tempo para acontecer e você se vê como uma pessoa impaciente, né? E aí você começa essa transformação. Aí depois você escutou o Kleber falar, através de um vídeo, que as informações que nós temos ao nosso alcance, por exemplo, a televisão aberta, os vídeos aqui das plataformas das redes sociais, né, entregam muitas necessidades de consumo, né, que não necessariamente é aquilo que a gente precisa, e a gente condiciona a felicidade no ter, né? E aí você olha e fala, puxa, não é que aquele cara lá, né, até certo ponto ele está correto no que ele está dizendo, então eu preciso equilibrar melhor aquilo que eu consumo, né, aquilo que eu acredito ser de fato uma necessidade, e trago a felicidade para dentro, não para fora. E aí você está fazendo um monte de coisas, né, em paralelo, em conjunto, continua indo na casa receber ali os passes, as energias que a casa oferece, e aí você está fazendo esse trabalho, essa mudança, a sua energia está mudando de um jeito que quem está com você de vidas passadas, o obsessor que está ali no seu campo, começa a entrar em pânico. Mas como assim? Como eu não vou poder mais acessar o Kleber, né? Como assim? Ele está pedindo perdão a mim, mesmo sem saber o que sou e conhecendo, não me conhecendo no momento do agora? Como assim ele pode ter essa audácia toda, né? E aí, ele se vê numa situação que ele tem que tomar medidas mais profundas. Muitas vezes aí ele vai em busca de ajuda, de auxílio para as necessidades dele, ali, para aquilo que ele quer alcançar com você. Então, às vezes ele faz algum acordo ali, né, faz algum pacto com alguém, vem aqui, ó, me ajuda, porque eu estou perdendo esse cara aqui, essa pessoa, e eu não posso ficar sem ele, eu tenho coisas a acertar com ele, né? E aí ele começa a ter mais força nesse processo, porque não está só ele agora, e ele começa a trabalhar o seu mental para você desistir da ideia de estudar essas coisas. Não, isso dá muito trabalho, isso aí complica muito, não, tenho que ficar agora me controlando no que eu estou assistindo, né? Controlando as minhas palavras, aquilo que sai da minha boca, né? Amando aquele que aos meus olhos eu não deveria nem estar perto. Enfim, ele começa a instigar você a pensamentos para que você negue aquilo que está aprendendo, que você está se colocando a aprender, está no momento do aprendizado. E aí você começa a sentir, né, essa dificuldade em continuar o estudo. Se não, né, pode acontecer, como acontece, já aconteceram com pessoas que foram estudar comigo, ele tem o intento aí de afastar você completamente do estudo, do curso que você está fazendo lá. Então ele teve o êxito dele. Ele teve aquilo que ele queria alcançado, porque você estava ali tentando construir um novo eu, e ele, com essa construção, iria perder você, iria deixar de ter você naquele momento, como alguém que ele se abastece da sua energia, né? E também, não raro, vocês já ouviram falar a respeito disso, pessoas que vão, por exemplo, assistir uma palestra sobre o Evangelho e acabam dormindo, né? O rapaz que está dando a palestra, ou a moça que está dando a palestra, fala boa noite, sejam todos bem-vindos, você olha para o amigo ali, já está dormindo, né? E quando ela fala tchau, até uma próxima, aí você acorda, né? E por quê? O obsessor também desligou você naquele momento para que você não ouvisse aquelas palavras de renovação, de construção.
Tá, mas aí, o Kleber, mas e a casa espiritual? Não faz nada nesse sentido? Você, no seu grupo, não vai fazer nada nesse sentido? Aonde estão os mentores, os protetores, né, da casa, desse grupo de estudo? Eles estão fazendo o que eles não estão nos ajudando nesse sentido, né? Nós precisamos lembrar de uma coisa que eu já disse aqui algumas vezes. Eles não são as nossas babás, né? Eles não são os cuidadores nossos ali que vão resolver todas as nossas questões. Eu preciso enfrentar a mim mesmo, ter o ímpeto ali de continuar, não desistir, para que eu me fortaleça em relação àquilo, porque aquilo não vai deixar de existir. Se eles afastarem esses espíritos agora para que você continue ali no estudo, lá na frente você vai sofrer um novo ataque. E esse ataque pode ser ainda mais severo, ainda mais profundo. E se você não conseguiu, não aprendeu a lidar com o primeiro ali, que era o mais fácil, quem dirá com um ataque mais profundo, partindo aí desses espíritos, né? Então, eles permitem isso para a nossa própria educação. Eu tenho que ter fé que eu vou conseguir modificar a mim, modificar os meus pensamentos, me tornar outra pessoa, acreditar que isso é possível. E todo esse caminho não se faz de uma forma simplificada, de uma forma fácil de ser percorrido, né? Ele é doloroso, ele é muitas vezes angustiante para nós, né? Quando a gente, por exemplo, identifica, nossa, eu tenho esse comportamento, de fato, eu sou uma pessoa que entro sempre no julgamento em relação àquilo que as pessoas estão falando, que as pessoas estão dizendo, né? Eu não consigo só observar, eu julgo, né? Nossa, eu preciso consertar isso. E aí, com isso, no seu pensamento, com essa ideia de se observar frente ao julgamento, quando você se pega julgando alguém, você acaba entrando em punição, abrindo campos energéticos variáveis, né? E aí você acaba atraindo ainda mais campos para você, mas a gente tem que ser forte o suficiente, porque isso vai acontecer em toda a nossa vida. Quanto mais passos você der para frente, mais situações irão acontecer na sua vida para validar a sua fé. Há casos, por exemplo, situações que eu já estudei, presenciei alguns momentos assim, aonde um obsessor de vidas passadas não consegue atingir, por exemplo, o Kleber, mas ele está aqui no ambiente que eu estou e vê ali na Fran, que está sentada ali, que ela tem uma porta energética ali aberta nela, né? Ela tá vendo, ele está vendo ali. Então o que ele faz? Ele intui ela de um pensamento, né, de uma situação, para que ela confronte a mim, para que ela brigue comigo, para que ela discuta comigo, né? Muitas vezes dizendo assim, não, você não vai mais frequentar a casa espírita, você não vai mais dar aula de apometria. Não, isso tudo aí que você está falando não passa de bobagem, né? Você está proibido disso, né? Então, se ele não conseguir efetivamente comigo, ele começa a pegar aqueles que estão à volta. E como ele consegue acessar a Fran, né? Porque o padrão está na mesma linha. Muitas vezes a Fran pode ter lá o obsessor dela, de vidas passadas, os dois conversam ali, combinam, vamos trocar aí, você deixa eu fazer tal situação com a Fran para atingir o Kleber, depois eu faço o inverso, né? Quando eu estiver lá, eu te ajudo aí para que ele promova algo na Fran também, para que a gente tenha o intento aí da nossa vingança, dos nossos desejos em relação aos dois. Então eles são muito perspicazes no que fazem, tá? Isso não quando, né, eles vão buscar, porque lembra, falei disso ontem, as nossas energias que estão à nossa volta são um registro de tudo que nós vivemos. E hoje está, como eu estou dando um exemplo aqui, uma desavença do passado. Mas não existe somente uma, existem algumas desavenças. Só que talvez algumas dessas não tenham ainda me encontrado, ainda estou bem escondido, ele não tenha me encontrado. Mas esse obsessor, no desespero, ele faz essa leitura do meu campo, encontra um espírito ali que ele sabe onde ele está, vai até ele e diz, você está procurando o fulano de tal? Tô sim, encontrei ele, vamos lá que eu te mostro onde ele está. E aí se somam, né? Começam a trabalhar em conjunto ali, na derrubada do Kleber, para afastar completamente o Kleber desse caminho da autotransformação, do olhar pessoal, né? Das transformações que a gente tem que fazer. Então,
um caminho de educação, um caminho de descobertas e despertar espiritual, nós iremos, serão oferecidos a nós, melhor dizendo, informações de conduta, né, de caminho, que nós iremos analisar na nossa vida e não encontraremos boa parte daquilo em nós, e aí precisaremos fazer uma reforma, e é bem nessa reforma que você e eu vamos fazer, é aonde esses espíritos, esses irmãos equivocados, estão ali em sintonia conosco, em uma sinergia conosco. Mas a ordem sempre é, não desista. Vá, mas nem que for arrastado. Obrigado, Suzy, pelo presente. Vá, pegue você pelo colarinho e leve você até, boa tarde, Cidinha, até o trabalho espiritual. Né? Vá com vontade mesmo, porque quando você estiver lá, a equipe espiritual da casa, né, os colegas do trabalho, vão poder, às vezes, observar que você está vivendo um processo, que você está ali num momento de receber umas energias desses irmãos, né, que ele está ali atuando sobre você, e eles podem aí lhe auxiliar nesse processo, ajudando você a se libertar disso. Como eu escuto, às vezes, de uma pessoa que é muito importante para mim, uma amiga muito importante para mim, que ela vira para mim e diz assim, tio, tô vendo aí que você está acompanhado hoje aí por alguém do seu passado, né? Ele está aí com você hoje, né? Então isso já me acende no pensamento algumas coisas. Eu procuro entender aonde, né, que eu abri alguma porta por algum gatilho externo que eu recebi, aonde possa aí esse espírito ter encontrado esse caminho e se acoplado a mim. E aí eu tenho toda uma responsabilidade em desfazer esse processo, né, em normalizar essa energia, de continuar ali o meu processo. Porque seria uma heresia aqui a gente falar que não existe pessoa, conheço uma pessoa que nunca está obsediada. Isso não existe, tá? Não tem como isso. O nosso padrão ele é negativo no nosso pensamento, né? Nós vertemos muito em função da materialidade. Então, eles têm essa facilidade para, né, estar aí em contato com a gente, em ligação com a gente. E aí eles querem afastar a mim e a você de tudo que você possa imaginar, no sentido de se renovar energeticamente. E não somente de trabalhos espirituais, tá? Ele vai afastar você, por exemplo, se você faz uma academia para se sentir bem, para se motivar, ele vai afastar você do exercício físico, ele vai afastar você, por exemplo, você está querendo buscar um tratamento para alguma coisa, ele vai afastar você do tratamento, porque aquilo vai te trazer uma melhora e você vai ter vitalidade, vigor e vai mudar algumas coisas da sua vida, enfim. Ele quer a sua ruína em todos os aspectos. Então devemos perseverar, né? E por que a gente persevera, por exemplo, quando vai fazer a educação comum aqui, né? E depois uma faculdade, depois outras coisas que as pessoas fazem, né? Porque aí o nosso desejo é muito grande, né? A gente tem uma vontade, né, de vencer material que é muito maior do que vencer como espíritos, né? Nós estamos na busca pelo vencimento da matéria e muito pouco pelo vencimento das questões que envolvem nossos espíritos. Então, se eu colocar a mesma força nisso, você vai chegar lá do outro lado, você vai conseguir aí pertencer a um grupo, se estabelecer num grupo, né? Apesar das dificuldades que você terá ao longo da sua jornada nesses grupos, né? Mas você conseguirá estar lá. Estando dentro desses grupos, estando inserido num caminho de despertar espiritual, os desafios vão ser trocados, né? Aí são situações que envolvem tudo quanto é tipo de grupo que existe, tá? De tudo quanto é tipo de conhecimento, seja da área espiritual, seja da área da charcutaria, por exemplo, que é o que a Fran trabalha junto com o irmão dela, sempre vai ter aqueles grupos, aquelas panelinhas da fofoca, aquele pessoal que fica armando coisas, situações para gerar energia, e você tem que se policiar, se observar para não entrar nessas coisas, e aí você fica a todo momento sendo provado ali, espiado e provado nas situações, tá? Isso vai existir para sempre em nossa vida. Então, se de fato você quer alcançar um despertar espiritual, se você quer encontrar esse caminho, esse fio aí do conhecimento,
não desista, tá? Invista em você e se obrigue, né, a ir até esses locais. Durante a minha vida, o meu trabalho que eu faço já há bastante tempo, já passei por muitos momentos assim, muitos momentos aonde a minha intenção era parar com tudo isso. A Fran tá aqui, não me deixa mentir em relação a isso, né? E falar, não, cansei, é tudo muito complicado, muito difícil, né? De você ter ali as questões funcionando, rodando a contento, né? Mas sempre que eu estava nesses momentos, eu tranquilizava a mente, relaxava a mente e esperava ali sinais da espiritualidade, né? Oportunidades que poderiam aparecer para mim, novas situações, e elas foram aparecendo. A questão, no meu caso pessoal, era trabalhar o desapego, né? Não poderia ficar apegado ao passado. Eu teria que viver novas realidades e ter a certeza, a convicção que nós não somos dono de nada nessa vida, que nada aqui nos pertence. Agora eu penso assim, aonde a espiritualidade me levar para que eu desenvolva o trabalho que eu acredito que eu possa desenvolver, eu estarei lá e serei feliz por estar lá. Comecei a pensar assim, as coisas começaram a fluir. Mesmo assim, os processos, né, que envolvem aí a minha individualidade e as pessoas que estão envolvidas naquilo que eu faço, né, eles entram ali em expiações e provas. Né? Eu sou tentado a todo momento, como vocês também são nas questões que envolvem vocês. Né? Então, eles tentam a todo momento isso, não só comigo que faço isso, com todo mundo que se propõe aí a se tornar um trabalhador espiritual, ou um pesquisador, ou uma pessoa que grava conteúdo, que faz qualquer coisa nesse sentido. Eles não querem, né, que você ou eu prospere nesse sentido. Ao lado sombrio não quer isso, né? Os obsessores que me acompanham de existências anteriores também não querem isso. Eles querem ali que eu pare de fazer isso imediatamente. Como assim? Mudar a minha energia? Como assim? Esse cara está me pedindo perdão, como eu disse, né? Como que esse cara pode ter empatia se ele fez isso comigo no passado, né? Ele fica ali exaltado nas suas questões pessoais e começa a interferir nisso. Certamente, né? Talvez aqui a grande maioria tenha começado a ler um livro e chegou na metade, né, dispensou o livro. Não, não tem, nossa, está me dando uma aversão esse livro aqui, uma coisa que eu não consigo nem olhar para ele, né? Será que é você mesmo ou será que é ele intuindo você a respeito disso? Ou quando você começa a assistir um vídeo, seja do Kleber ou de outra pessoa que se dedica a esse trabalho, e você ouve ali, e quando você começa a ouvir, parece que aquilo dói lá dentro, e você deixa eu ir para o próximo, né? E você passa para o próximo conteúdo, muda de conteúdo, ou vai assistir uma bobagem qualquer sobre outro assunto, né? Desviando completamente a sua fé, a sua ação naquilo. Então, é disciplina, pessoal. Não à toa, né? O Emmanuel disse isso ao Chico, né, naquela cena, né, muito, muito conhecida, muito tradicional. Né? O Emmanuel pediu 3 coisas iniciais ao Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Se nós não entrarmos nisso, se nós não caminharmos nesse sentido de nos arrastarem, né, para essas situações, nós não iremos vencer a nós mesmos. Tá? Então, o que funcionou para mim, né, ao longo do... Pessoal, eu vou responder as perguntas de vocês depois que eu terminar o tema principal. Não precisa repetir a pergunta, tá bom? O que funcionou para mim, né? Como funcionou para mim? Eu criei novos hábitos e regras para mim para dar continuidade no estudo, né? Por exemplo, os livros. Eu estou sempre lendo um livro, né? Por exemplo, ontem, terça-feira à noite, é o dia que a Fran trabalha na live aqui, no trabalho dela. O irmão dela faz live, e ela está conectada aqui, trabalhando com ele, enfim. E aí é um dia que eu reservo para ler, né? Um dia que eu leio ali, gosto de ler nesse momento, porque, né, ela está trabalhando, e aí eu fico em silêncio aqui, meu filho também está trabalhando, então aí eu estou na leitura, né? Aí, durante o meu dia, as atividades, as coisas que eu assisto quando, né, estou com o celular na mão, vendo rede social, são coisas ligadas à espiritualidade, né? São coisas aí que caminham nesse sentido. Então, eu fui procurando esse novo estilo de vida. Por exemplo, a Fran até aqui não deixa eu mentir. Muitas vezes eu estou lavando louça aqui, né? Que aqui na minha família, homem lava louça, e coloco o celular na janela ou no bolso com fone de ouvido, né? Ouvindo ali
palestras do Divaldo, do Haroldo, do Décio, enfim, de várias pessoas, aprendendo, conhecendo mais sobre espiritualidade. Então, a carga que eu estou dando de conhecimento é para conseguir lidar com essas tentações, com esses momentos, né? Para conseguir aí ter estrutura psicológica, psíquica, né? Para poder suportar tudo isso, tá? Além, claro, né, dos cafés filosóficos que fazemos, eu e a dona Franciane Oliveira ali, que a gente tem o hábito de conversar muito sobre espiritualidade, né? Ela me dá ali umas aulas, me dá algumas orientações, umas explicações sobre espiritualidade, e a gente vai trocando figurinha. Então, é uma coisa que precisa se tornar um hábito na vida individual de nós, né? Para que esse conhecimento, de fato, impregne em você. E você pode ver, né? Que você começa a frequentar esses grupos, você entra em trabalhos, por exemplo, se você fizer parte do curso de apometria que eu vou dar, as pessoas ali fazem amizades, depois conhecem pessoas das outras turmas, aí o pessoal está no grupo, aí começam as amizades, o pessoal começa a indicar livro, indicar vídeo, e vão trabalhar no ambulatório lá voluntariamente, fazem amizade, dali saem negócios, saem parcerias, enfim, o pessoal começa a se envolver cada vez mais no ambiente espiritual, isso fortalece muito, tá? Então, aquilo que eu gravei outro dia aqui, que eu fiz uma live sobre isso, tá? Como você alimenta a sua mente? Como está a saúde mental, sua saúde mental? Que tipo de energia, de combustível você está dando para ela? Você está enchendo ela de necessidades banais, felicidades perecíveis, né? Que depois que você comprou ali, 2 horas depois você já não está mais feliz? Ou você está dando argumentos e recursos para ela para que ela encontre felicidade na simplicidade do ser, né? No completo olhar para dentro e me sentir feliz. Então, se eu não me cercar de informações assim, de ambientes assim, de pessoas assim, eu tendo aí a fracassar nos processos, tá? Nessa busca pelo despertar espiritual. Porque um ajuda o outro. Um escora o outro quando ele está se desviando do caminho. Foi como essa amiga que eu disse a vocês. Ela, quando vê alguma coisa em mim, ela me avisa. E quando eu também noto nela, eu dou um toque para ela, dou ali uma dica para ela sobre alguma coisa e tal. E os outros também ali da casa que eu trabalho. Então, isso ajuda muito, tá? Porque muitas vezes a gente, para descobrir uma coisa espiritual sobre nós precisamos, né, de muito tempo sozinhos nesse processo. Às vezes você vai numa casa ali, aí você vai na outra casa lá, né? Aí ninguém te fala, você fica naquela tal. Às vezes não é o momento de você saber, né? Mas você tem ao seu lado um médium, né, como eu tenho, que é um clarividente, né, que tem capacidade ali de perceber muito simplesmente isso. Ele vai te dar uma dica, ele vai te dar ali, naquele momento ali, a informação. Ó, Kleber, né? Na verdade ela diz assim, tio, ela me chama de tio, você está com um amiguinho aí no seu campo espiritual, né? Você precisa olhar para isso aí. E aí eu começo esse trabalho todo, tá? Bom, é isso, acho que eu já falei bastante tempo sobre esse assunto. Para resumir o assunto, não desista de si mesmo no processo do despertar espiritual. Legal, gente? Então,